Era uma casa velha no interior do Paraná, daquelas que parecem ter sido construídas já sabendo que iam ficar abandonadas por décadas. A fachada de madeira descascada, janelas com vidros quebrados que pareciam olhos vazios, telhado que rangia mesmo sem vento. Meu tio tinha comprado o terreno por quase nada em 2018, achando que ia reformar e transformar em sítio de fim de semana. Nunca começou. Em 2023 ele faleceu de repente e a casa ficou lá, esquecida, pagando o IPTU por inércia. Eu fui lá sozinho em julho de 2025, numa sexta-feira fria, porque precisava tirar umas fotos para o inventário e principalmente porque queria provar para mim mesmo que não tinha medo daquela história idiota que a família contava desde os anos 80. Cheguei por volta das 17h40. O sol já estava se escondendo atrás dos pinheiros e o céu tinha aquela cor de hematoma que deixa tudo mais triste. Levei lanterna, celular com bateria cheia, uma faca de cozinha dentro da mochila, ridículo, eu sei, e uma garrafa térmica de café. A porta da frente estava trancada com um cadeado enferrujado, mas a chave ainda era a mesma de 40 anos atrás. Milagrosamente funcionou. Quando abri, o cheiro me acertou como um soco. Mofo, madeira podre, algo doce e podre ao mesmo tempo, tipo fruta esquecida apodrecendo dentro de um armário. Entrei. O silêncio era tão denso que dava para ouvir meu próprio sangue nas orelhas. Comecei a tirar fotos. Sala com sofá afundado, retrato de casamento desbotado na parede, o casal olhando reto para a câmera, sem sorriso. Cozinha com panelas enferrujadas ainda no fogão. Quarto dos fundos com uma cama de casal que parecia nunca ter sido feita. Tudo normal. Assustadoramente normal. Por volta das 19h10, quando já estava quase escuro lá fora, decidi subir para o sótão. Tinha uma escada de madeira estreita que rangia como se fosse gritar a cada degrau. No alto, uma portinhola que eu precisei empurrar com o ombro. O sótão era pequeno, baixo, cheio de caixas velhas, móveis quebrados e um cheiro diferente. Não era mais o mofo da casa, era algo quente, quase animal, como se um cachorro molhado tivesse ficado ali por dias, mas sem o cheiro de urina, só o calor e o pelo úmido. Acendi a lanterna. No canto mais escuro, encostada na parede, tinha uma cadeira de balanço antiga, dessas de vime, e ela estava balançando, muito devagar. Não era vento, não tinha janela aberta, nem fresta. O movimento era constante, hipnático, como se alguém tivesse acabado de levantar dali. Fiquei parado uns 15 segundos, coração batendo na garganta. Depois falei alto, tentando soar bravo. "Para com essa porra!" A cadeira parou, no mesmo instante, como se tivesse escutado. Foi aí que comecei a sentir frio na nuca, aquele frio que desce pelas costas e faz você querer correr. Mas eu sou teimoso. Em vez de descer correndo, caminhei até a cadeira, toquei o encosto com a ponta dos dedos. Estava quente, não morno, quente, como se alguém tivesse sentado ali há 2 segundos atrás. Voltei rápido para a portinhola. Quando estava passando o pé pelo buraco, ouvi o primeiro rangido. Não era a cadeira. Era o assoalho. Passos. Lentos. Pesados. Vindo do canto oposto do sótão, onde não tinha nada além de poeira e telhas quebradas. Eu desci a escada quase caindo, tropeçando nos degraus. Quando cheguei na sala, percebi que a porta da frente, que eu tinha deixado entreaberta, estava fechada e trancada. O cadeado estava no trinco de novo, como se nunca tivesse sido aberto. Foi quando as luzes da lanterna começaram a piscar. Não era bateria fraca, era como se algo estivesse sugando a energia. O celular também começou a fazer aquele barulho de interferência, tela piscando loucamente. E aí veio o som. Não era grito, não era choro, era uma respiração. Muito perto, do lado esquerdo do meu pescoço. Como se alguém estivesse encostando a boca aberta bem atrás da minha orelha, respirando devagar, fundo, com um ronco baixinho no fundo da garganta. Eu não aguentei. Gritei. Corri para a porta dos fundos, que eu nem sabia que existia. A maçaneta estava gelada, quase grudava na mão. Abri com força e caí no quintal. Tropecei numa raiz, ralei o joelho, mas levantei e corri para o carro.
Quando corria, ouvi a porta dos fundos bater com violência atrás de mim, 1, 2, 3 vezes. Como se alguém estivesse tentando sair atrás de mim, mas algo estivesse segurando a porta por dentro. Entrei no carro, liguei e joguei no asfalto. Só parei no primeiro posto depois de 40 minutos, tremendo tanto que mal conseguia segurar a xícara de café que comprei. No dia seguinte, voltei com meu primo e um amigo dele. A casa estava exatamente como eu deixei, mas tinha uma coisa nova. Na cadeira de balanço do sótão, bem no centro do assento de vime, tinha um tufo de cabelo humano, comprido, castanho escuro, com algumas mechas brancas, e ainda estava úmido. Ninguém da família reconheceu aquele cabelo. Ninguém. Até hoje eu não consigo dormir de lado esquerdo, porque sinto que se virar o pescoço, vou sentir de novo aquela respiração quente atrás da minha orelha, e ela vai estar mais perto. Muito mais perto. Meu nome não importa. O que importa é que entre o final de 2023 e o começo de 2024, eu trabalhava como office boy noturno num prédio comercial antigo no centro de São Paulo, na rua Líbero Badaró, daqueles que parecem ter sido construídos nos anos 50 e nunca mais receberam uma reforma de verdade. O nome oficial do edifício era Edifício Aurora, mas todo mundo da região chamava de o Prédio dos 13 Andares, mesmo ele tendo oficialmente 12. Eu entrava às 19 horas e saía às 5 da manhã. Meu trabalho era simples: recolher lixo das salas, passar pano nos corredores, trocar sacos de lixo, acender, desligar as luzes dos andares que as empresas esqueciam acesas e, principalmente, ficar de olho no sistema de segurança básico que ninguém nunca olhava. O prédio era quase vazio depois das 20 horas. Só ficavam alguns advogados workaholics, um estúdio de contabilidade que funcionava 24 horas e um consultório odontológico que atendia a emergência até meia-noite. O elevador principal era um monstro Otis dos anos 60, barulhento, lento, com aquelas portas sanfonadas de metal que pareciam dentes velhos. Todo mundo odiava ele. Mas tinha outro elevador, menor, de serviço, que ficava nos fundos do corredor do térreo, quase escondido atrás de uma porta de metal cinza sem placa. Ninguém usava. Os faxineiros diurnos diziam que ele estava quebrado há mais de 15 anos. O porteiro noturno, seu Zé, jurava que nem lembrava da última vez que viu alguém entrar ali. A chave do elevador de serviço ficava com a síndica, e ela nunca aparecia depois das 18 horas. Eu nunca tinha prestado muita atenção naquela porta, até a noite de 17 de fevereiro de 2024. Era sábado, feriado prolongado de carnaval. O prédio estava deserto, nem os advogados workaholics apareceram. Só eu, o silêncio e o ronco distante do ar-condicionado antigo da sala de máquinas. Por volta das 2h37 da manhã, eu estava no 9º andar, terminando de limpar a copa da contabilidade, quando ouvi o barulho. Um ding baixo, longe, mas claro, vindo de algum lugar abaixo de mim. O prédio tem um sistema de interfone que às vezes capta ruídos aleatórios dos outros elevadores. Pensei que era o elevador social, alguém esquecido no térreo apertando o botão. Voltei ao trabalho. 10 minutos depois, outro ding. Mais próximo, como se estivesse no andar de baixo. Eu desci pela escada de serviço até o 8º. Nada. Corredor vazio, luzes fluorescentes piscando de leve, cheiro de papel velho e café frio. Subi de novo. Às 13h11, o terceiro ding. Agora no mesmo andar que eu, vindo do final do corredor, onde fica a porta dos fundos, a porta cinza sem placa. Meu estômago deu um nó. Eu sabia que o elevador de serviço não funcionava. A placa de fora de uso, perigo, ainda estava colada na porta, amarelada com data de validade vencida em 2009. Mesmo assim, caminhei até lá. A porta estava entreaberta, só uma fresta de uns 3 centímetros, suficiente para ver que a luz interna estava acesa, uma luz amarelada, suja, como lâmpada incandescente muito antiga. Empurrei a porta devagar. Ela rangeu alto, como se não fosse aberta há décadas. Dentro, o elevador estava lá, portas abertas.
Cabine pequena, espelhos embaçados nas paredes, piso de granilite rachado, no painel botões de metal redondos, números de 1 até 13. Sim, 13. Um botão extra que eu nunca tinha visto em nenhuma foto antiga do prédio. O mais estranho, não tinha cheiro de ferrugem, poeira ou óleo velho. Cheirava a perfume. Perfume floral doce, daqueles de vó, mas forte demais, quase enjoativo. Eu não entrei. Fiquei parado na porta olhando. Foi quando percebi que o espelho da parede do fundo não refletia a mim, refletia outra pessoa. Uma mulher. Vestido azul claro, cabelo preso num cone baixo, batom vermelho muito vivo. Ela estava de costas para mim no reflexo, olhando para a porta do elevador como se esperasse alguém entrar. Mas quando eu mexi a cabeça, ela não se mexeu. O reflexo permaneceu imóvel. Só a cabeça dela virou, devagar, muito devagar, até me encarar pelo espelho. Os olhos eram pretos, não castanhos escuros, pretos como tinta. Sem branco, sem pupila. Só 2 buracos negros. Eu dei um passo para trás. A porta do elevador começou a fechar sozinha. Lentamente. O som das portas se juntando era suave, quase delicado, como se não quisessem assustar. Antes de fechar completamente, a mulher do reflexo levantou a mão direita. Acenou. Não era um aceno normal. Era lento, os dedos abertos, como quem está se despedindo de alguém que está indo para muito longe. A porta fechou. Ouvi o elevador começar a subir, muito devagar, contando os andares pelo barulho característico. 1, 2, 3, 4. Chegou no 13. Parou. Silêncio absoluto. Eu fiquei ali, encostado na parede oposta por uns 40 minutos. Não conseguia me mexer. O suor escorria frio pela minha nuca. Por volta das 4:03 da manhã, ouvi o elevador descendo de novo. O mesmo ritmo lento. 12, 11, 10, 9. Quando chegou no térreo, as portas abriram. Eu não fui ver. Corri para a portaria, tranquei a porta de vidro que separa o hall dos elevadores, apaguei todas as luzes do térreo e fiquei sentado atrás do balcão do porteiro, abraçando os joelhos, esperando amanhecer. Às 5:16, quando o dia começou a clarear, tomei coragem e voltei até a porta cinza. Estava trancada, com um cadeado novo, brilhando, que eu juro que não estava ali antes. A placa fora de uso continuava lá, mas agora tinha uma linha escrita à mão com caneta preta grossa, em letras tremidas, com "Não chame ele de volta". Não chamei. Nunca mais voltei a trabalhar naquele prédio. 2 meses depois, conversando com um eletricista que fazia manutenção no prédio vizinho, ele me contou, sem eu perguntar nada, que nos anos 70 aconteceu um acidente no edifício Aurora. Uma mulher chamada Marlene, secretária de um advogado famoso, foi encontrada morta dentro do elevador de serviço. As portas abriram no 13º andar, que na época era só um terraço inacabado, sem uso. Ela estava de pé, encostada no espelho do fundo, com os olhos abertos, mas sem vida. A autópsia disse parada cardiorrespiratória, mas ninguém entendeu como ela entrou ali, já que o elevador estava interditado e sem energia há anos. O mais estranho, segundo ele, quando tiraram o corpo, o espelho do fundo estava limpo, sem nenhuma impressão digital. Mas na foto da polícia que ele viu anos depois, porque o pai dele trabalhava na perícia, tinha uma marca no vidro. Uma mão aberta, 5 dedos bem marcados, como se alguém tivesse encostado com muita força por dentro do espelho. E o detalhe que me deixa sem dormir até hoje. A mão era a esquerda, mas a mulher morta, Marlene, só tinha a mão direita. A esquerda ela perdeu num acidente de infância. Eu nunca contei isso para ninguém da minha família. Só escrevi aqui. Porque às vezes, quando estou sozinho em casa e o silêncio é muito grande, eu ouço um ding distante, muito distante, e sinto um perfume floral doce invadindo o quarto, como se alguém tivesse acabado de sair do elevador e estivesse esperando na sala, com a mão direita levantada, acenando lentamente para mim.
Meu nome é Rafael. Tenho 34 anos agora. Isso aconteceu em março de 2024, numa madrugada de quinta para sexta-feira. Eu morava em Curitiba na época, mas minha mãe ainda estava viva e morava sozinha na cidadezinha onde eu nasci, São João do Triunfo, interior do Paraná, uns 120 quilômetros daqui, pela BR-476. Ela tinha ligado no fim da tarde, voz fraca, dizendo que estava com muita dor no peito de novo, mas que não era nada, que era só o remédio que estava acabando. Eu conheço ela. Quando ela diz não é nada, é porque já está bem ruim. Resolvi pegar o carro e ir passar a noite lá, só para ver se conseguia convencer ela de ir no pronto-socorro de Ponta Grossa de manhã cedo. Saí de Curitiba por volta das 22h40. Chuva fina, aquele tipo que não molha de verdade, mas deixa o asfalto brilhando como óleo. Pouco trânsito. Coloquei um podcast para tocar baixo, daqueles de true crime que eu escuto para me distrair da estrada. Tava tudo normal. Por volta da 1h12 da manhã, mais ou menos na altura do quilômetro 87, a chuva parou de repente. Parou como se alguém tivesse desligado uma torneira. O silêncio que veio depois era pesado, daqueles que fazem você perceber o barulho do motor e dos pneus de um jeito diferente. Foi aí que vi a placa. Uma placa velha, enferrujada, meio caída para o lado, escrita à mão com tinta branca que já estava descascando. Desvio obrigatório, 3 quilômetros. Ponte interditada. Eu não lembrava de nenhuma obra na região, nem de ponte interditada, mas o acostamento estava bloqueado com cones naranja velhos, daqueles que parecem ter sido deixados ali há anos. Não tinha como passar reto. Então, peguei o desvio. A estrada secundária era estreita, de asfalto remendado, com mato alto dos dois lados. O GPS do celular perdeu sinal quase imediatamente. O rádio também começou a chiar. Deixei de lado e segui dirigindo devagar. Depois de uns 10 minutos, a estrada começou a subir suavemente, uma curva atrás da outra, sempre à direita, como se estivesse dando uma volta muito larga. Comecei a ficar inquieto. A placa dizia 3 quilômetros. Já tinham se passado pelo menos 8 ou 9. Olhei o odômetro, 11,4 quilômetros desde o desvio. Nada de ponte, nada de sinalização, só mato, neblina começando a engrossar e um cheiro estranho no ar, como se terra molhada misturada com algo metálico. Foi quando vi as luzes. Longe, no alto da colina, uma casinha simples, luz amarelada na varanda, luz branca na janela da sala. Parecia exatamente a casa da minha mãe. O mesmo telhado vermelho de 2 águas, a mesma cerca de madeira quebrada no canto esquerdo, até a mangueira torta do lado da garagem. Meu coração acelerou. Pensei, deve ser coincidência. Deve ter uma casa muito parecida por aqui. Mas quando cheguei mais perto, vi a placa na porteira. A mesma placa de madeira que meu pai fez em 1998, com o nome da rua gravado a ferro quente. Rua das Acácias, 47. Era o endereço da minha mãe. Exatamente. Desci do carro devagar. O motor ainda ligado, faróis iluminando a fachada. A porta da frente estava entreaberta, luz quente saindo pela fresta. Ouvi o som da televisão ligada abaixo, aquele chiado característico de canal fora do ar. Chamei. Mãe? É o Rafa. Silêncio. Entrei. A sala estava exatamente como eu lembrava da última vez que tive ali, 3 meses antes. O mesmo sofá marrom de veludo, a mesma mesinha de centro com toalha de crochê, os mesmos porta-retratos na estante, eu de formatura, minha irmã que faleceu aos 12 anos, meu pai que morreu em 2015, tudo igual. Mas tinha algo errado no ar. O cheiro. Não era o cheiro de casa de idosa, de café velho e remédio. Era o cheiro de terra fresca, como se tivessem acabado de abrir uma cova. Sentei no sofá. A televisão estava ligada num canal que não existia mais. Era o antigo SBT dos anos 90, passando um comercial de margarina que eu assistia quando criança. A apresentadora era a Angélica, muito jovem, cabelo cacheado, sorrindo daquele jeito que ninguém sorri mais na TV. Eu levantei para desligar. Quando toquei no botão Power, a tela ficou preta, mas o reflexo permaneceu. No reflexo da tela apagada, eu me vi sentado no sofá. E atrás de mim, em pé, estava minha mãe, vestindo o mesmo roupão azul que ela usava sempre, cabelo grisalho preso num coque frouxo.
Ela sorria, mas não era o sorriso dela. Era largo demais. Os dentes pareciam mais brancos e mais numerosos do que deveriam. Virei rápido. Não tinha ninguém, só o sofá vazio e o silêncio. Foi quando ouvi passos no corredor, lentos, arrastados, como chinelo de borracha em piso de cerâmica. Mãe? Chamei de novo, voz tremendo. Os passos pararam. Depois voltaram, mais perto. Eu levantei. Fui até a cozinha. A mesa estava posta para 2 pessoas. 2 pratos, 2 copos de café fumegando, um pão francês cortado ao meio, ainda quente, com manteiga derretendo. Eu não tinha visto ninguém entrar na cozinha. Peguei o celular, sem sinal. Bateria caindo muito rápido, como se algo tivesse sugando. Os passos agora vinham do quarto dela. Abri a porta do quarto devagar. A cama estava arrumada. Lençol branco, cobertor dobrado, mas no travesseiro, bem no centro, tinha uma foto antiga. Eu, com uns 8 anos, sorrindo com o aparelho nos dentes. A foto estava úmida, como se tivesse sido lavada e deixada ali para secar. No canto do quarto, o armário estava aberto. Dentro, pendurado, o vestido de noiva da minha mãe. Aquele que ela guardava há 40 anos, embrulhado em plástico. Agora estava exposto, sem plástico, impecável, como se tivesse sido usado ontem. E tinha uma mancha vermelha no peito. Não era sangue, era batom, muito bem passado, em forma de beijo. Os passos pararam atrás de mim. Virei. Minha mãe estava lá, no corredor, a uns 3 metros. Ela não piscava. Os olhos estavam abertos demais. Você demorou, filho, disse ela, voz igualzinha à dela, mas com um eco estranho, como se viesse de 2 lugares ao mesmo tempo. Eu não respondi, só corri. Saí pela porta da frente, entrei no carro, dei ré com tanta força que quase bati na mangueira. Quando olhei pelo espelho, a casa ainda estava lá. Luzes acesas, porta aberta, mas agora tinha uma figura na varanda. Era ela, acenando devagar, com a mão esquerda. Minha mãe é destra, sempre foi. Acelerei. A estrada que me trazia até ali agora estava diferente. As curvas eram para a esquerda. O asfalto parecia mais novo. O mato estava podado. Depois de 3 quilômetros exatos, vi a placa. Fim do desvio. Obrigado pela compreensão. Entrei na BR-476 de novo. O GPS voltou. O rádio voltou. Cheguei na casa da minha mãe de verdade às 4h47 da manhã. Ela abriu a porta de pijama, assustada, perguntando por que eu estava chorando. Eu não consegui explicar. Só a abracei forte. No dia seguinte, contei para ela. Ela ficou branca. Disse que quando eu era pequeno, eu tinha muito medo de uma história que minha avó contava, sobre uma estrada que, quando você se perdia, te levava para a casa que você mais amava. Mas a versão da casa que te esperava nunca era a mesma. E que quem entrava nela quase nunca saía do jeito que entrou. Minha mãe nunca mais falou disso, mas mudou a fechadura da porta da frente, colocou 2 trancas e começou a deixar a luz da varanda acesa a noite toda. Eu, por minha vez, nunca mais peguei estrada à noite sozinho. Às vezes, quando estou dirigindo de dia, vejo placas velhas no acostamento. Placas que não deveriam estar ali. E sempre tem uma frase escrita à mão, em tinta branca descascada. Volte quando estiver pronto. Eu nunca volto. Mas às vezes, no silêncio da madrugada, ouço um som distante, como chinelo de borracha arrastando no asfalto. E sinto o cheiro de café fresco e de terra molhada, como se tivessem acabado de abrir uma cova, bem perto. Meu nome é Daniel. Tenho 41 anos e trabalho como motorista de aplicativo há quase uma década. Já peguei passageiros bêbados às 5 da manhã, casal brigando no banco de trás, mulher parindo no meio da avenida. Mas nada, absolutamente nada, se compara à noite de 12 de novembro de 2025. Era uma quarta-feira chuvosa em Belo Horizonte. Eu estava online desde as 20 horas, rodando pela Savassi, Pampulha, Centro, tentando pegar uma corrida boa para fechar o mês. Por volta das 2h14 da manhã, o app tocou. Corrida solicitada no bairro Buritis. Destino final, Hospital São Lucas, emergência. Valor,
47,80. Distância estimada, 11 minutos. Aceitei na hora. Cheguei no ponto de embarque em menos de 4 minutos. Uma mulher de uns 35 anos, cabelo preso num rabo de cavalo molhado, casaco jeans encharcado, estava em pé na calçada segurando um menino de no máximo 7 anos no colo. O garoto estava pálido, olhos semicerrados, respirando rápido e raso. Tinha uma toalha enrolada no braço esquerdo e mesmo na penumbra dava para ver que o pano estava vermelho escuro, quase preto. Ela abriu a porta traseira sem dizer nada, colocou o menino deitado no banco, sentou ao lado dele e fechou a porta. Só então falou, voz baixa, mas firme. Hospital São Lucas. Emergência. Rápido, por favor. Eu confirmei o destino no app e saí. Enquanto dirigia, olhava pelo retrovisor. O menino não chorava, só respirava daquele jeito curto, como se cada inspiração doesse. A mulher acariciava a testa dele, murmurando algo que eu não conseguia entender. O que aconteceu com ele? Perguntei, tentando soar calmo. Acidente em casa. Caiu da escada. Corte feio no braço. Perdeu muito sangue. Já ligou pro SAMU? Liguei. Disseram que ia demorar mais de 40 minutos. Não dá tempo. Eu acelerei um pouco mais. Chuva forte batendo no para-brisa. Os limpadores no máximo. O app mostrava o trajeto normal. Avenida Raja Gabalha, Avenida do Contorno, Avenida Presidente Carlos Luz, entrada do hospital. Mas quando cheguei na altura da Lagoinha, o GPS começou a pirar. A seta azul sumiu. O mapa travou. E o destino mudou sozinho na tela. Hospital São Lucas, emergência. Rua das Sombras, 0. Setor proibido. Eu nunca tinha visto aquele endereço. Nem setor proibido. Tentei cancelar o trajeto automático, mas o app não respondia. O celular inteiro ficou lento, como se estivesse sendo sugado. Senhora, o GPS bugou. O endereço mudou. É isso mesmo? Ela não respondeu. Só continuou acariciando a testa do menino. De repente, o rádio do carro, que estava desligado, ligou sozinho. Sintonizado numa estação que não existe mais. A antiga Rádio Saudade FM, que faliu em 2008. Tocava uma música antiga de Roberto Carlos, mas a voz estava distorcida, como se alguém cantasse debaixo d'água. Eu desliguei o rádio na força. Voltou a ligar sozinho. Foi aí que percebi, a cidade estava diferente. As placas de rua sumiram. Os postes de luz tinham lâmpadas amareladas, antigas, daquelas de vapor de sódio que quase ninguém usa mais. Os prédios ao redor pareciam versões velhas de si mesmos, sem grafite, sem outdoors digitais, sem ar-condicionado nas janelas. E o mais estranho, não tinha mais carro nenhum na rua. Nenhum. Só o meu. O app agora mostrava, chegando em 3 minutos. Hospital São Lucas. Emergência. Você está quase em casa. Eu parei o carro no meio da rua vazia. Senhora, isso não está certo. Esse endereço não existe. Eu não vou entrar nessa rua. Ela finalmente olhou para mim pelo retrovisor. Seus olhos estavam vermelhos, como se estivesse chorado muito, mas sem lágrimas. Ela precisa de ajuda. Você prometeu levar a gente. Eu prometi levar para o Hospital São Lucas de verdade, não para seja lá o que for isso. O menino soltou um gemido baixo, um som que não era humano. Parecia o ar saindo de um balão furado. A mulher abriu a mochila que estava no colo, tirou um envelope pardo, daqueles antigos, amassado nas bordas. Me entregou. Dentro, uma foto polaroid velha, desbotada. Era eu, mais jovem, uns 20 anos, de uniforme de enfermeiro, sorrindo para o lado da câmera. No fundo, o mesmo menino que estava deitado no banco, com o mesmo corte no braço. No verso da foto escrito à mão com caneta azul: você ainda trabalha no turno da madrugada. Você nunca saiu. Volte para terminar o plantão. Meu estômago virou do avesso. Eu nunca fui enfermeiro. Falei, voz tremendo. Eu nunca trabalhei em hospital. Ela sorriu. Um sorriso pequeno, triste. Você esqueceu. Eles sempre esquecem. O menino levantou a cabeça devagar. Abriu os olhos. Eram pretos. Completamente pretos. Sem branco.
sem pupila. Pai, ele sussurrou. Você disse que ia voltar. Eu pisei no acelerador. Queria fugir, mas o carro não obedeceu. Seguiu sozinho pela rua que agora se chamava Rua das Sombras. Entrou numa viela estreita. As paredes dos prédios pareciam se fechar atrás de mim. No fim da rua, o prédio. Era o Hospital São Lucas, mas não o que fica na Presidente Carlos Luz. Esse era menor, fachada cinza, janelas escuras, uma única luz acesa na recepção. Uma placa enferrujada pendurada na grade. Hospital São Lucas, emergência, 24 horas. Somente para quem já morreu aqui. A mulher abriu a porta traseira. Pegou o menino no colo. Ele não se mexia mais. Antes de sair, ela se virou para mim. Obrigado, Daniel. Você sempre foi um bom plantonista. Volte quando estiver pronto. O plantão nunca acaba. Ela entrou pela porta de emergência. As portas automáticas se abriram sozinhas. Luz branca forte saiu de dentro, iluminando o corredor vazio. Vi silhuetas de pessoas andando devagar, de costas, como se estivessem em fila. Todas vestiam um uniforme branco. Todas tinham o mesmo corte no braço esquerdo. As portas se fecharam. O carro ligou sozinho. Deu ré. Saiu da rua. Voltou para a Lagoinha. Quando cheguei na Savassi de novo, eram 2h47 da manhã. Apenas 33 minutos tinham passado desde que aceitei a corrida. O app mostrava: corrida concluída. Avaliação 5 estrelas. Comentário do passageiro: obrigado por me levar para casa. Eu parei o carro na primeira vaga que vi. Desci. Fui até o banco de trás. Tinha uma mancha de sangue no estofado. Fresca, ainda molhada. Ao lado, uma bruseleira de identificação hospitalar. Daquelas de plástico branco. Nome do paciente: Daniel Costa Silva. Data de nascimento: 14 de março de 1984. Data de admissão: 12 de novembro de 2012. Motivo: traumatismo crânioencefálico. Óbito às 2h41. Eu não me lembro de 2012. Eu não me lembro de acidente nenhum. Mas toda vez que fecho os olhos, vejo o corredor branco. Vejo as silhuetas de uniforme. Vejo o menino me chamando de pai. E sinto o cheiro de hospital. Desinfetante, sangue seco e algo mais. Algo que cheira a mim mesmo. Como se eu nunca tivesse saído de lá. Agora eu só trabalho de dia. Nunca mais aceito corrida depois da meia-noite. Mas o app ainda toca, às vezes, às 2h14 da manhã. Mesmo quando eu estou offline. E o destino é sempre o mesmo. Hospital São Lucas, emergência. Seu plantão está esperando. Meu nome é Sofia. Tenho 37 anos e sou bibliotecária há quase 15. Trabalho desde 2016 na Biblioteca Municipal Central de uma cidade média do interior de Minas Gerais. O tipo de lugar onde o prédio mais antigo da praça é a igreja e o segundo mais antigo é exatamente essa biblioteca. O edifício foi inaugurado em 1923, estilo neoclássico decadente, com colunas que já estiveram brancas e agora são cinza sujo, vitrais que ninguém limpa há décadas e um cheiro permanente de papel velho, mofo doce e algo que ninguém consegue identificar. Todo mundo da cidade conhece a lenda. Não pegue livro depois das 22 horas. A biblioteca devolve o favor. Ninguém leva a sério. É história para assustar criança e turista. Mas quem trabalha lá sabe que depois das 21h50, quando o último funcionário diurno vai embora e só fica o plantão noturno, um bibliotecário e um vigia, as coisas mudam. Não é barulho, não é vulto, é atenção. Em 2024, eu já tinha feito mais de 300 plantões noturnos. Nunca vi nada. Só sentia, às vezes, que o silêncio estava me olhando de volta. Isso mudou na noite de 4 de setembro de 2025. Era uma quinta-feira. Chuva fina desde o fim da tarde. O prédio estava vazio desde as 20h30. O vigia, seu Geraldo, estava no térreo assistindo novela no celular. Eu fiquei no segundo andar, no setor de obras raras,
catalogando doações antigas que tinham chegado na semana anterior. Por volta das 20h13:07, ouvi o primeiro som. Não era clique de interruptor, nem rangido de madeira. Era o som de páginas virando, lento, deliberado. Como se alguém estivesse lendo com calma, saboreando cada linha. O som vinha da sala de leitura principal, no andar de baixo. Uma sala enorme, com mesas compridas de madeira escura, abajures verdes e estantes que vão até o teto com aquelas escadas rolantes antigas. Desci a escada em espiral devagar. As luzes automáticas do sensor de presença acendiam conforme eu passava. Quando cheguei no térreo da sala, tudo parecia normal. Cadeiras alinhadas, livros devolvidos na mesa de separação, silêncio. Mas o som continuou. Agora mais perto, vinha de trás da última estante, no corredor de filosofia e ocultismo, um setor pequeno com poucos livros que quase ninguém consulta. Caminhei até lá. O ar estava mais frio. Não era ar-condicionado, era um frio úmido como de adega antiga. Na última prateleira do corredor, no nível dos meus olhos, tinha um livro aberto por si só. Não estava tombado nem encostado, estava perfeitamente apoiado, como se mãos invisíveis o segurassem aberto na página 187. O título: Todo livro que se abre por vontade própria já escolheu o seu leitor. E o leitor, uma vez escolhido, já não pode mais fechar o livro sem pagar o preço. Assim que terminei de falar, o livro se fechou. Não caiu. Fechou com força, como se alguém tivesse batido as capas com raiva. Depois, silêncio. Eu peguei o livro, coloquei de volta na prateleira. Voltei para minha mesa no segundo andar, coração acelerado, dizendo para mim mesma que era só corrente de ar, só coincidência. Às 20h13:41, o som voltou. Agora não era uma página, eram várias, virando rápido, como se alguém estivesse folheando um livro inteiro em segundos. Desci de novo. Dessa vez, não era um livro, eram 7. 7 livros abertos, cada um em uma mesa diferente da sala de leitura, todos na mesma posição, abertos exatamente na página 187. Todos diferentes, um de poesia simbolista, um de história local do século XIX, um romance policial dos anos 50, um tratado de alquimia, uma coletânea de contos fantásticos, um manual de etiqueta de 1910 e um livro de receitas antigas. No centro de cada livro aberto, escrito com lápis grafite bem apontado, letra que não era minha, a mesma frase: Você já leu o seu? Eu comecei a fechar os livros um a um. Quando fechei o último, ouvi um suspiro longo atrás de mim. Não era humano, era o som que um livro muito velho faz quando é aberto pela primeira vez em décadas, só que ao contrário, como se o ar estivesse sendo sugado de volta para as páginas. Virei. Não tinha ninguém, mas os abajures das mesas começaram a piscar, um de cada vez, como se alguém estivesse passando por trás deles, bloqueando a luz com o corpo. Eu corri para a escada, subi para o segundo andar, tranquei a porta da sala de obras raras, sentei na cadeira e fiquei olhando para o relógio. Às 0h em ponto, o interfone interno tocou. Eu atendi tremendo. Do outro lado, silêncio. Depois, uma voz mulher, baixa, rouca, como se falasse com a boca cheia de papel. Sofia, você ainda não terminou de ler. Volte lá embaixo. Tem um livro esperando por você. Desliguei o interfone na força. O aparelho ficou quente na minha mão. Peguei minha bolsa. Desci pela escada de emergência dos fundos. Quando passei pela porta corta-fogo do térreo, vi pela vidraça da sala de leitura. Todos os abajures acesos ao mesmo tempo. E no centro da sala, em pé, uma figura. Era eu. Ou melhor, era uma versão de mim. Vestindo exatamente a mesma roupa que eu estava usando naquela noite. Panta preta, blusa cinza de manga longa, óculos no topo da cabeça, cabelo preso num conil frouxo. Mas os olhos eram diferentes. Eram pretos inteiros, e ela sorria de um jeito que eu nunca sorrio. Largo, paciente, satisfeito. A figura levantou a mão direita, apontou para a estante de filosofia e falou sem abrir a boca, voz saindo diretamente na minha cabeça. O seu livro está na prateleira 13, terceira fileira de baixo. Você vai lê-lo.
porque já começou a ler há muito tempo. Eu saí correndo pela porta dos fundos. Chovia forte. Entrei no carro, fui para casa, não dormi. No dia seguinte, voltei durante o dia. O vigia disse que não tinha acontecido nada. Perguntei se ele tinha visto alguém depois que eu saí. Ele riu. Só você, saindo apressada, às 11h15, parecia que tinha visto fantasma. Eu subi para o segundo andar, fui até a sala de obras raras, abri a caixa das doações que ainda não tinha catalogado. No fundo, embrulhado em papel pardo, tinha um caderno comum, daqueles de capa preta, sem título, sem autor. Abri. Eram páginas e páginas escritas à mão. Minha caligrafia exata, contando em detalhes cada plantão noturno que eu tinha feito nos últimos 3 anos. Cada pensamento, cada medo, cada sonho ruim, cada vez que eu pensei em pedir demissão, cada vez que eu chorei no banheiro do trabalho achando que ninguém via. A última página escrita era de ontem. Terminava com: eu sei que ela está me esperando. Eu sei que o livro sou eu e que quando eu voltar, não vou mais sair. A data era 4 de setembro de 2025. Abaixo, em tinta vermelha fresca, uma linha que eu não escrevi: volte logo. O último capítulo está quase pronto. Eu queimei o caderno no quintal de casa naquela mesma tarde. As páginas demoraram muito para virar cinza, e enquanto queimavam, eu ouvia o som de páginas virando no fogo. Agora eu pedi transferência para a biblioteca do bairro. Fica num prédio novo, pequeno, só 2 andares, sem obras raras, sem história. Mas toda noite, quando chego em casa, encontro um livro novo na mesinha da sala. Um livro diferente a cada dia, sempre aberto na página 187. Sempre com a mesma frase sublinhada: você já leu o seu? Eu fecho o livro, coloco na estante. No dia seguinte aparece outro. Eu não leio. Nunca mais abri um livro à noite. Mas às vezes, quando o silêncio da casa fica muito grande, eu sinto as páginas da minha própria vida virando sozinhas, lentamente. E sei que cedo ou tarde vou ter que voltar para a biblioteca central, porque o último capítulo já tem meu nome na capa, e ele está esperando para ser lido em voz alta. A fila que nunca acaba. Meu nome é Tiago. Tenho 42 anos hoje. Mas na época em que isso aconteceu, em outubro de 2025, eu ainda tinha 41. Trabalhava como atendente de caixa num supermercado 24 horas na zona leste de São Paulo, daqueles grandes, iluminados como estádio, que nunca fecham de verdade. Turno da madrugada, 22 às 6 horas. O pior e o melhor. Pior porque o corpo desanda, melhor porque o movimento é baixo e dá para respirar. O mercado ficava numa avenida larga, daquelas que parecem não ter fim, cheia de caminhão de entrega, motoqueiro e gente que só aparece depois da meia-noite. Do outro lado da rua, um terreno baldio enorme, cercado por tapume de madeira velho, com um mato alto e placas desbotadas que diziam: área particular, proibida a entrada. Ninguém sabia direito de quem era o terreno. Diziam que era de uma construtora falida nos anos 90. Outros falavam que era terreno da prefeitura, mas ninguém limpava. Às vezes aparecia gente dormindo lá dentro, mas o segurança do mercado nem ligava. A coisa começou devagar, como quase tudo que é ruim começa. Primeiro foi a observação casual. Por volta das 2h30, 3 horas da manhã, sempre aparecia alguém parado do outro lado da avenida, bem em frente à saída do caixa rápido. Não entrava, só ficava lá, olhando para o mercado, imóvel. Às vezes 1, às vezes 2, no máximo 4. Sempre à mesma distância, do outro lado da calçada, na beira do tapume. Eles não pareciam mendigos, vestiam roupa comum, moletom, jeans, tênis, nada de farrapo, nada de carrinho de reciclável. Só ficavam olhando. Não conversavam entre si, não mexiam no celular, só olhavam. Eu comentei com a colega do Caixa 3, a Jéssica. Ela disse que também via, mas que deve ser gente esperando o transporte. Não tinha ponto de ônibus ali. O ponto mais próximo ficava 3 quadras adiante. Uma semana depois, eles começaram a formar fila. Não era bagunçada, era uma fila reta, perfeita, como se alguém tivesse passado régua. Um atrás do outro,
com exatos 80 centímetros de distância entre cada pessoa. Eu medi uma noite com o passo, sempre na mesma posição, começando exatamente em frente à saída do caixa rápido e se estendendo para a direita, em direção ao terreno baldio. Eles não falavam, não se mexiam, só esperavam. Eu comecei a prestar atenção nos rostos. Eram pessoas diferentes a cada noite. Nunca repetia. Homem de uns 50 anos com barba mal feita, mulher jovem de cabelo tingido de rosa, senhor de terno amarrotado, adolescente com boné do lado, cada um diferente, mas todos com a mesma expressão. Olhos fixos no mercado, boca fechada, sem piscar muito. Por volta das 3h40, sempre na mesma hora, o último da fila dava um passo à frente. Só um passo. E a fila inteira avançava um passo junto, como se fosse uma corrente. Depois ficavam parados de novo, até o próximo avanço, 10 minutos depois. Eu perguntei para o gerente, o Carlos. Ele riu e disse: "É só zoeira de internet, Thiago. Alguém gravando vídeo para TikTok ou coisa assim. Deixa quieto." Não era zoeira. Na noite de 18 de outubro, uma sexta para sábado, a fila estava maior. Uns 27 e 28 pessoas, eu contei. Começava na calçada e entrava um pouco pelo terreno baldio, passando por baixo do tapume quebrado num ponto. Foi quando percebi o detalhe que me gelou. A fila não parava no terreno. Ela continuava lá dentro. Entre o mato alto, dava para ver silhuetas, mais gente, formando a mesma fila reta, mesma distância, mesmo silêncio. E o pior, quanto mais fundo no terreno, mais as pessoas pareciam antigas. Roupas de outras décadas, vestido florido dos anos 80, camisa social de gola pontuda dos anos 70, até um homem com chapéu panamá e paletó bege, tipo anos 50. Eu tirei foto com o celular. Quando olhei na galeria, a foto estava preta, como se o flash tivesse sido sugado. Às 4h12 daquela madrugada, aconteceu algo novo. O primeiro da fila, um homem magro, de jaqueta preta, uns 30 anos, atravessou a avenida. Devagar, sem olhar para os lados, sem correr. Passou direto pela porta automática que se abriu sozinha, mesmo sem ninguém acionar o sensor. Entrou no mercado. Ele veio direto para o meu caixa. Não tinha carrinho, não tinha cesta, nada nas mãos. Parou na frente do tapete preto do caixa. Olhou para mim. "Boa madrugada." Eu respondi por reflexo. Boa madrugada." Ele estendeu a mão direita. Abriu a palma. Não tinha nada na mão, mas eu senti. Senti como se ele tivesse colocado algo na minha palma. Algo frio, pesado, molhado. Quando olhei, minha mão estava vazia. Mas eu sabia que não estava. Ele virou as costas, saiu pela mesma porta automática. Cruzou a avenida, voltou para o lugar dele na fila. A fila inteira avançou um passo. E o próximo começou a atravessar. Eu congelei. Olhei para o relógio do caixa, 4h13. Olhei para o corredor de gôndolas, vazio. Olhei para as câmeras. O monitor mostrava a fila do lado de fora, mas dentro do mercado só eu e a Jéssica no caixa 3, que estava de costas, limpando o leitor de código. O segundo da fila entrou. Mulher de uns 40 anos, cabelo cacheado preso, blusa de academia. Veio para o meu caixa, mesma coisa. Boa madrugada. Estendeu a mão. Eu senti o mesmo peso frio e molhado na palma. Mão vazia. Ela saiu, a fila avançou. O terceiro, o quarto, o quinto, cada um entrava, dizia boa madrugada, estendia a mão, me entregava o nada que pesava, saía. Eu não conseguia me mexer, não conseguia falar, só ficava lá, recebendo. Às 4h47, o vigia passou pelo corredor gritando: "Ei, Thiago, tá dormindo em pé? Fecha o caixa e vai pro estoque ajudar a arrumar a promoção de amanhã." Ele não viu ninguém entrando, não viu a fila, não viu nada. Quando olhei para a porta de novo, a fila continuava lá, mas agora tinha mais gente, muito mais. A fila entrava fundo no terreno, sumia na escuridão. Eu não conseguia mais contar. Às 4h53, o último visível da fila, um garoto pequeno de uns 12 anos, camiseta do Corinthians velha, entrou no caixa. Parou, olhou para mim com olhos que eu conhecia. Eram os mesmos olhos do meu sobrinho, o Pedro, que morreu em 2019, atropelado na saída da escola. Ele não disse boa madrugada, só estendeu a mão.
Eu senti o peso. Dessa vez o peso tinha cheiro. Cheiro de borracha queimada, asfalto quente, sangue. O garoto virou, saiu. A fila parou de avançar. O silêncio voltou. Eles ficaram lá, imóveis, olhando para o mercado. Eu desliguei o caixa, fui para o banheiro dos funcionários, tranquei a porta. A fila que nunca acaba. Meu nome é Tiago. Tenho 42 anos hoje. Mas na época em que isso aconteceu, em outubro de 2025, eu ainda tinha 41. Trabalhava como atendente de caixa num supermercado 24 horas na zona leste de São Paulo, daqueles grandes, iluminados como estádio, que nunca fecham de verdade. Turno da madrugada, 22 às 6 horas. O pior e o melhor. Pior porque o corpo desanda, melhor porque o movimento é baixo e dá para respirar. O mercado ficava numa avenida larga, daquelas que parecem não ter fim, cheia de caminhão de entrega, motoqueiro e gente que só aparece depois da meia-noite. Do outro lado da rua, um terreno baldio enorme, cercado por tapume de madeira velho, com mato alto e placas desbotadas que diziam área particular, proibida a entrada. Ninguém sabia direito de quem era o terreno. Diziam que era de uma construtora falida nos anos 90. Outros falavam que era terreno da prefeitura, mas ninguém limpava. Às vezes aparecia gente dormindo lá dentro, mas o segurança do mercado nem ligava. A coisa começou devagar, como quase tudo que é ruim começa. Primeiro foi a observação casual. Por volta das 2h30, 3 horas da manhã, sempre aparecia alguém parado do outro lado da avenida, bem em frente à saída do caixa rápido. Não entrava, só ficava lá, olhando para o mercado, imóvel. Às vezes 1, às vezes 2, no máximo 4. Sempre a mesma distância, do outro lado da calçada, na beira do tapume. Eles não pareciam mendigos, vestiam roupa comum, moletom, jeans, tênis, nada de farrapo, nada de carrinho de reciclável. Só ficavam olhando. Não conversavam entre si, não mexiam no celular, só olhavam. Eu comentei com a colega do Caixa 3, a Jéssica. Ela disse que também via, mas que deve ser gente esperando o transporte. Não tinha ponto de ônibus ali. O ponto mais próximo ficava 3 quadras adiante. Uma semana depois, eles começaram a formar fila. Não era bagunçada, era uma fila reta, perfeita, como se alguém tivesse passado régua, um atrás do outro, com exatos 80 centímetros de distância entre cada pessoa. Eu medi uma noite com o passo, sempre na mesma posição, começando exatamente em frente à saída do caixa rápido e se estendendo para a direita, em direção ao terreno baldio. Eles não falavam, não se mexiam, só esperavam. Eu comecei a prestar atenção nos rostos. Eram pessoas diferentes a cada noite. Nunca repetia. Homem de uns 50 anos com barba mal feita, mulher jovem de cabelo tingido de rosa, senhor de terno amarrotado, adolescente com boné do lado, cada um diferente, mas todos com a mesma expressão. Olhos fixos no mercado, boca fechada, sem piscar muito. Por volta das 3h40, sempre na mesma hora, o último da fila dava um passo à frente. Só um passo. E a fila inteira avançava um passo junto, como se fosse uma corrente.